Gênesis 32, versículo 29 ao 32, começando no versículo 29, diz assim: E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E oremos. Pai amado, Deus querido, abençoe, Pai, eu te peço a tua palavra, que o Senhor possa me dar o teu poder para pregar com eficácia esta noite. Nos dê ouvidos para ouvir. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos sentar então. E nós estamos, o que eu espero ser a reta final do nosso estudo sobre a transformação de um crente. Estamos na quarta parte. E esse tema ele ocupa o capítulo 32 e 33 do livro de Gênesis. E nós estamos tomando esses dois capítulos como um tema só. O 32 e o 33, tratando da transformação que houve em Jacó e como essa transformação também ela se aplica a todos nós. Algumas das características da transformação que nós já vimos na vida de Jacó, e são os exatos mesmos passos, são as exatas mesmas características que nós vamos ver em nossas vidas. Nós vamos ver primeiramente, assim como Jacó, que ele sofreu temor e angústia. Quando Deus começa a transformar a sua vida, haverá temor, haverá angústia. Por quê? Porque é uma mudança. O ser humano geralmente não gosta muito de mudança, porque mudança é algo desconhecido. A coisa pode estar ruim, mas eu sei como que a coisa está. Aquela velha história, é melhor o diabo que você conhece do que aquele que você não conhece. Então mudança é uma coisa que geralmente traz um pouquinho de temor e angústia na vida da gente. E como se trata de alguma coisa sendo feita por Deus, isso vai envolver também trabalhar com a fé. E a fé é justamente isso, é você não ter a certeza das coisas, você tem que confiar em Deus. Então isso traz sempre uma medida de temor e angústia. Outra coisa que nós vimos em relação à transformação de Jacó, que se aplica a cada um de nós, é a questão que ele foi enviado por Deus. Quando Deus vai transformar a mim ou a você, ele vai ter uma meta, um plano, um destino, nós vamos ser enviados. E é durante o caminho que nós vamos conseguir essa transformação. E nós vimos também que ele foi provado por Deus. E na transformação que Deus quer fazer em nossas vidas, haverá aprovação da parte de Deus, como parte da transformação. E também, nós vimos semana passada que haverá lutas, haverá cicatrizes. Jacó lutou com Deus, literalmente, se pegou com Deus, se embolou no chão, e houve cicatrizes. No caso dele, ele mancou pelo resto da vida. Sua coxa foi ferida, e ele então passou a mancar. Da mesma forma, haverá cicatrizes, possivelmente, haverá luta, tudo isso faz parte do processo de transformação. E assim como houve com Jacó, haverá conosco. Aí você olha aqui o que nós já vimos até agora, essas quatro coisas, e a gente tem uma noção de que a gente, de repente, não está entrando numa coisa muito agradável, uma coisa um tanto temerosa. Eu vou ter medo e angústia, eu vou ser enviado por Deus e provado por Deus, e vai haver luta de cicatrizes. Isso não parece uma coisa muito boa. Mas lembre-se disso, Salmo 23, versículo 4 diz o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente está no processo de transformação, vai parecer que a gente está andando neste vale. Agora, note que fala, andando no vale da sombra da morte. Não fala que ele está andando no vale da morte. Estamos andando no vale da sombra da morte. É só a sombra. A sombra não machuca ninguém. A sombra é só a sombra, não é morte, é a sombra da morte. Então nós temos que ter cuidado e confiar em Deus, porque é Ele que está fazendo a transformação, é parte do plano dele, Ele está em controle. E se a gente cooperar com Deus, a coisa fica muito melhor. Quando a gente resiste a Deus, aí a coisa complica. E nós vimos que Jacó resistiu. Jacó passou 20 anos, mais de 20 anos, resistindo a Deus, afastado de Deus. E o custo foi maior, a luta foi maior, o medo foi maior, a angústia foi maior. Então, nós devemos ser cooperadores de Deus. Hoje vamos ver o último subtema nesse assunto de transformação de Deus.
Nós vamos ver aqui como Jacó foi transformado por Deus. Jacó foi um homem que ele está transformado, ele foi transformado por Deus. Entenda o seguinte, quando ele mandou sua família atravessar, e ele ficou atrás, e ele voltou para lutar, basicamente, para brigar, se encontrar com Deus, o que suas esposas viram foi um Jacó forte, muito certo de si, estava muito cheio de si, ele sabia o que queria e como ia conseguir, e ele foi, mas quando ele voltou para casa, no outro dia, ele não era o mesmo Jacó, era um Jacó totalmente transformado pelaquela experiência que ele teve, aquela luta que ele teve com Deus, e ele voltou o quê? Ele voltou mancando. Outro homem, ele foi dando passos seguros e firmes, mas ele voltou manquejando, a Bíblia fala. Por quê? Porque ele foi transformado. E eu quero ver aqui algumas coisas, algumas dessas mudanças na vida de Jacó que foram transformadas. E olhe comigo para começar então, no versículo 29, que diz assim: E Jacó lhe perguntou e disse, isso aqui é Jacó falando para Deus durante a luta, ou depois da luta. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, Deus respondendo, por que perguntas meu nome? E abençoou ali. É interessante que aqui Jacó perguntou para Deus qual é o seu nome. Qual foi a resposta de Deus? Ele falou, por que você pergunta o meu nome? Ou seja, não havia dúvida nenhuma aqui que Jacó sabia que aquele era Deus. Tanto que ele está falando, ele até perguntou no versículo 26, na mesma ocasião, porém Jacó, ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. Ou seja, se Jacó está pedindo aquela pessoa para abençoar ele, é porque ele sabia que aquela pessoa era Deus. E Deus, quando retrucou, quando ele falou, qual é o seu nome? Ele falou, por que pergunta meu nome? Você sabe quem eu sou. Então essa pergunta não é só uma questão que Jacó estava interessado em saber o nome dele. Aqui o que acontece, e isso é um sinal da primeira da transformação, o primeiro sinal da transformação em Jacó, e vai ser o mesmo sinal que ocorre na nossa transformação, é que Jacó agora, ele tinha uma sede de Deus. Ele tinha uma sede de conhecer Deus, ele tinha uma sede pelas coisas de Deus, e essa talvez é a maior das características da transformação, essa sede, esse desejo, essa vontade, essa fome por Deus e pelas coisas de Deus. E a primeira coisa que Jacó faz aqui é perguntar pelo nome de Deus. E como eu disse, não é que Jacó estava querendo saber, por favor, quem é você? Com quem eu estou brigando? Com quem eu estou falando? Não era isso, ele sabia com quem ele estava pelejando, ele sabia com quem ele estava falando, ele sabia disso. Tanto que Deus fala, por que pergunta o meu nome? Você sabe quem eu sou. O que ele estava dizendo aqui é que ao perguntar o nome de Deus, Jacó estava buscando uma intimidade maior com Deus. Ele estava querendo saciar a sua sede e vontade por Deus. Muitas culturas, hoje não é tanto assim, mas muitas culturas é quase que ofensivo você tratar de alguém, com alguém, usando o primeiro nome. Culturas asiáticas, por exemplo, é uma falta de respeito tremenda você chamar alguém pelo primeiro nome. Inclusive, quando eu cresci, fui para a escola na Inglaterra, a gente, os professores, era senhor fulano, senhor cicrano. Nós nunca, até hoje, eu não sei qual era o primeiro nome dos meus professores. Não sei. Era fulano da Silva, não sei o quê, não era da Silva o nome deles, obviamente, mas era sempre o sobrenome. Eu não sabia quem era. Tratar alguém pelo primeiro nome era algo muito especial. Não era para o aluno saber, porque o aluno exigia, uma relação que exigia respeito e deferência. Não é assim no Brasil, aqui talvez. Inclusive aqui a gente chama alguém, por exemplo, Dona, é o primeiro nome que usa, né? Dona Maria, Dona Joana. Não fala o sobrenome, usa o primeiro nome. Então, eu estou dizendo isso porque há diferenças em culturas. E a cultura na época era que o nome era uma coisa muito especial. E na Bíblia o nome era algo que representava alguma coisa. Nós já tratamos sobre isso. E ao perguntar o nome, Jacó estava buscando uma intimidade maior. E na Bíblia, nomes têm importância. Eu vou dar um exemplo aqui. Deus tem vários nomes. Deus revelou vários nomes na Bíblia. E cada nome refletia uma parte da sua personalidade, do seu caráter. Por exemplo, um dos muitos nomes de Deus, eu não vou tratar de todos por uma questão de tempo,
tempo, mas eu trataria algum. Jeová Jiré. Jeová Jiré é um dos nomes que Deus usava, as pessoas se referiam, ele mesmo se chamava, e as pessoas se referiam a Jeová Jiré, que significa o Senhor suprirá. É o Deus aquele que supre, é o Deus da providência, é o Deus que vai cuidar, é o Deus que vai livrar. Deus suprirá, Jeová Jiré. Jeová Nissi. Jeová Nissi quer dizer, Deus é a nossa bandeira. A bandeira é o nosso estandarte, é o nosso escudo, é a nossa marca. Quando um exército vai em guerra, e hoje não tanto, né, mas tinha um estandarte que representava com o emblema do rei ou a bandeira do país. E Nissi, Jeová era isso. Deus é o nosso estandarte, Deus é a nossa bandeira. Jeová Chamar, isso significa Deus está aqui. Deus está aqui. Temos também o Emanuel. Emanuel é o quê? Deus conosco. Todos esses são nomes que Deus usa a si mesmo. Temos Jeová Tsidkenu, que é Senhor é nossa justiça. O Senhor de justiça, que nos faz justiça, que vai nos trazer justiça. Então, cada aspecto de Deus é refletido em um nome de Deus. E aqui o que Jacó estava fazendo, ele sabia que era Deus. Mas ele buscava uma intimidade maior com Deus. Ele buscava se aproximar com Deus. E essa sede é um dos sinais da transformação. Por isso que você vê um crente que não tem essa sede, essa fome, que não almeja essa aproximação com Deus, não quer dizer que ele necessariamente não é crente, não foi salvo. Pode ser. Mas pode ser que é um crente que ainda não foi o quê? Transformado. E se ele não foi transformado, não é culpa de Deus, porque Deus quer nos transformar, porque a boa e perfeita e agradável vontade de Deus só vai conhecer aqueles que são transformados por Ele. Então Deus quer que nós sejamos transformados, e Ele está sempre constantemente trazendo oportunidades e buscando nos transformar, mas se nós não cooperarmos com Ele, a transformação, não vai acontecer. E um dos sinais é alguém que não tem essa sede, essa fome de Deus, que busca essa intimidade de Deus, de querer chamar Deus Abba Pai, de querer saber aqui. Ele sabia que era Deus, mas ele queria saber o nome de Deus. É como eu chegar para um professor da minha escola e falar, posso chamar você de João? Não, é Senhor da Silva, nada de João. Jacó queria isso, ele queria uma intimidade maior. E essa sede, qualquer sede não é uma coisa agradável. É mais fácil sofrer sede do que sofrer fome. Concordam comigo? Eu prefiro passar um dia sem comer do que passar um dia sem beber água. Sabe? Passar fome, inclusive, o corpo, a gente pode sobreviver várias semanas sem comer. Sabia disso? O corpo humano pode passar semanas, um mês sem comer. Nadinha. Não vai morrer. Se eu passar 2 dias sem comer, eu morro. Morre não. Não morre, sinceramente. O nosso corpo é perfeitamente capaz de passar mais de um mês sem comer. Vai perder uns quilinhos, tá? Mas você não vai morrer, não vai ficar doente. Provavelmente vai lhe fazer bem. Sinceramente, tá? Agora, tente passar mais do que alguns poucos dias sem água e o corpo, adoece rapidinho. Tá? Ou seja, essa sede de Deus, essa sede, como qualquer sede, ela não é necessariamente algo agradável, mas é algo necessário. Lá em Salmo 42, versículo 1 fala assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. É isso, gente, é uma sede. Você suspira, você tem uma sede que só Deus pode saciar. O que acontece muitas vezes, como eu falei, sede não é algo agradável. O que acontece muitas vezes é que essa sede é saciada com as coisas erradas. Imagine você está naufragado, o navio afundou, você está num salva-vidas no meio do mar. Aquele solzão, aquela sede, está rodeado de água. Qual a coisa mais tentadora para fazer? O quê? Pegar aquela água do mar e beber. Diga uma coisa, a água do mar é água, ela mata a sede? Não, ela faz o quê? Ela aumenta a sede. A água do mar, ela aumenta. A água é água, mas ela não sacia. Ela traz mais sede, ela causa mais sede. Pois bem, imagine você então, você está com sede, só que em vez de você beber de Deus, você bebe do mundo.
A água que o mundo oferece para saciar a sua sede, não vai saciar a sua sede. A água que o mundo oferece vai aumentar a sua sede. Por isso, quando o crente, em vez de saciar a sua sede com as coisas de Deus, que é por isso, o Espírito, o novo Espírito do homem que foi vivificado na salvação tem sede que só pode ser preenchido com as coisas de Deus. Agora, quando o crente tenta saciar essa sede com as coisas do mundo, o que vai acontecer é que ele não vai saciar aquela sede. Por isso que o crente nunca vai ser feliz no mundo. O crente nunca vai ter felicidade, o crente nunca vai saciar aquela sede que ele tem, aquele vazio que ele sente no mundo. Sabe por quê? Porque aquilo vai aumentar a sua sede. Quanto mais ele bebe do mundo, mais sede ele tem. Aí mais ele bebe do mundo, mais profundo ele vai no pecado. Mais ele bebe, mais sede, mais ele bebe. E cria um ciclo vicioso que ele vai de mal a pior, a pior, a pior, a pior. Buscando saciar aquela sede que só Deus sacia. Que só Deus sacia. Agora, se alguém vai para o mundo e bebe e sacia aquilo, é porque a sede que ele tem não é a sede de Deus. É outro tipo de sede. Mas o Filho de Deus, a pessoa que é salva, nunca vai se saciar com a água do mundo. É como estar num bote no meio do oceano, bebendo água salgada do mar, e dizer que aquilo vai saciar. Não vai saciar, vai aumentar a sua sede, porque nós não fomos feitos para isso. Então, essa sede tem que ser saciada por Deus. Mas essa sede vai nos fazer o quê? Vai nos fazer buscar. Você está com sede em algum lugar, você não está mais no meio do mar, você chegou numa ilha, você vai fazer o quê? Morrendo de sede, a boca está seca, a goela está seca, você está morrendo de sede, você vai fazer o quê? Não, essa água do mar não presta. Você vai começar a buscar. Buscar o quê? Buscar alguma fonte de água. Buscar talvez um pé de coco para subir. Buscar talvez uma fonte de água, um rio, um poço. Talvez comece a cavar com sua mão. Talvez você ache um coco. Mas tudo isso é o quê? Você começa a buscar. Buscar. E você precisa o quê? Buscar ao Senhor para saciar a sua sede. Então aquela sede foi desagradável, mas levou você a buscar as coisas de Deus. Há um preço a ser pago. Aquela sede é um preço, é algo desagradável, é algo que vai levar você a buscar, mas Deus vai saciar a sua sede. E seja lá qual foi o preço, aqui Jacó pagou o preço. Ele brigou, ele lutou com Deus, ele mancou, foi machucado a sua junta, a sua coxa, mas ele pagou o preço. O preço foi pago, e seja lá o que for na minha ou na sua vida, que nos leve até essa sede e buscar saciar essa sede com Deus, seja algo financeiro, seja algo emocional, seja algo físico, espiritual, seja lá o que for, vale a pena, porque no final do dia, como aconteceu com Jacó, ele foi transformado porque ele encontrou Deus e teve uma sede por Deus e Deus saciou aquela sede, e vale a pena. Só devemos ter cuidado, mais uma vez, para não saciar a sede que temos por Deus, confundir aquilo para tentar saciar com as coisas do mundo, porque é um erro muito comum. Muito comum. E muito crente vai, e quanto mais sede, acha que tem que beber mais aquela água do mundo, e dá mais sede, e mais aquela água do mundo, quando vão ver, estão tão longe de Deus. E estão com a mesma sede, estão na mesma situação. É isso que chama arrepender, é você mudar de direção, é você deixar de ir atrás do mundo, dar as costas para o mundo e buscar saciar sua sede em Deus. Isso é arrependimento, metanoia, uma mudança de mente. Sua mente estava indo para o mundo saciar sua sede e você vai ter uma mudança que você vai agora para o mundo. E é aí que vem a transformação, metanoia, que é arrependimento. Interessante que meta é a palavra grega que é da palavra transformação, da mudança, quando uma coisa se transforma de uma coisa para outra. E é exatamente aqui que Deus está falando, operando a transformação de Jacó. Jacó aqui, Deus poupou a vida dele. Deus poderia ter matado, tê-lo matado, mas não. Ele foi poupado e foi dado uma segunda chance. Sabe, Deus é o Deus da primeira chance, segunda chance, 30ª chance. Deus dá quantas chances nós precisarmos. Agora, nós precisamos o quê? Nós precisamos mudar. Nós precisamos saciar a sede com a coisa certa. Olhem para mim, para o próximo capítulo, Gênesis 33,
Falei que a gente ia ver os dois capítulos juntos. Vamos para o versículo 1, 2 e 3 de Gênesis 33. Que diz assim, versículo 1 de Gênesis 33. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as duas servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Veja bem o versículo 13. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Veja só aqui. Primeira coisa que a gente pode notar da transformação de Jacó, número 1, é que ele tinha uma sede por Deus. Número 2, é que agora Jacó era corajoso. Agora Jacó virou homem, digamos assim, estava com coragem. Uma nova coragem foi encontrada. Lá em Gênesis 32, o versículo anterior, nós vemos Jacó, o velho Jacó, o pré-transformação de Jacó, e ele estava agindo do seu próprio modo, ele estava agindo como ele sempre agia, estava agindo como ele vinha agindo todos esses anos, os últimos 20 anos com Labão, e os anos antes disso na sua casa, era ele fazendo as coisas do jeito dele, amando dele, e lá a gente vê ele fazendo o quê? A gente vê ele mandando primeiro os animais como um presente, como se fosse uma espécie de... A prova está procurando aqui, um agrado, digamos assim, para ver se apaziguava Esaú. Mandou uns animais na frente com servos, certo? Mas se ele matar, problema de vocês. Vamos. Aí depois ele mandou a mulher e as crianças na frente dele. E ele ia lá atrás. Pode lá ver no versículo 32. Ele mandou todo mundo na frente e ele ficou lá atrás. Coisa de homem, né? Pois é. Aí teve aquela confusão toda, aquela briga que nós vemos com Deus, ele foi transformado. Agora veja só o que fala no versículo 3. Fala que ele separou. Primeiro foi as duas vices, né? As duas servas que eram semi-esposas dele. Mandou elas na frente com os filhos. Aí depois mandou Lia com os filhos. Aí por último foi Raquel. Só tinha José na época. Benjamim não nasceu ainda. Só que agora... Fala, e ele mesmo passou adiante deles. Ele foi na frente de tudo, ele separou. Você, mas ele estava na frente. Ele não estava mais atrás. Ele estava na frente. Você veja que diferença entre o velho Jacó e o novo Jacó. Ele vai à frente, corajoso. Ele vai encarar Esaú. Ele não vai mandar ninguém na frente. Ele mesmo vai. Ele está com a coragem. Essa é a diferença, porque agora Jacó sabe que Deus está o protegendo. A verdade é que Deus estava protegendo ele antes também. Mas ele não tinha uma percepção disso. Ele estava cego a isso. Então ele agia do modo dele, ele agia com artimanhas, ele agia ele mandava agrados e lábia, e ele tinha os jeitos dele. Por quê? Porque Deus, eu posso confiar em Deus? Claro que não. Agora ele está confiando em Deus. Agora ele falou, vou encarar Esaú e seja o que Deus quiser. Se for para pagar com a minha vida, Deus, que assim seja, é justo. Se não for, Deus vai me livrar. Mas ele estufou o peito e foi à frente de todo mundo encarar aquele grande medo que ele tinha. O grande medo dele era encarar, reencontrar Esaú. E agora ele vai na frente, porque agora ele está seguro e está transformado. Agora veja só, o crente não transformado, como era Jacó antes, mas o crente não transformado, ele é um crente tímido e temeroso. Ele tem medo de tudo. Por quê? Porque ele não confia em Deus. Ele não coloca sua fé em Deus. Ele não descansa em Deus. E Deus vai fazer o que? Não, Deus, eu posso confiar em Deus fazer para mim? Deus vai me livrar? Deus vai abrir essas portas? Eles não confiam em Deus. Então eles têm medo. Tudo depende deles. Eles têm medo do futuro. O que vai ser de mim? Como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir? Como é que vai ser isso? Aí ele começa a querer resolver tudo ao modo dele. Por quê? Porque ele não confia em Deus. Ele não entrega a Deus as coisas, ele mesmo tem que resolver. Sabe, olha, essa mania de crente carnal querer segurar e decidir fazer tudo do jeito dele, nada mais é do que medo do futuro. Eles têm medo. Medo do que vai ser. Em vez de confiar e entregar a Deus, não, eles têm medo, então eles têm que fazer do jeito deles. Se tem que mentir, trapacear,
ser desonesto, enganar, pintar, não interessa. Porque eles têm medo do futuro, então eles querem construir o futuro em vez de confiar em Deus. Isso nunca deu, dá ou vai dar certo. Mas sabe o que é isso? Essa insegurança, esse medo, é um crente não transformado. Jacó era assim. Por isso que ele passou 20 anos distante, fora do plano de Deus, porque ele não confiava em Deus, ele achava que tudo era do jeito dele. Por causa disso, ele trapaceou o irmão, enganou o pai, fugiu. Depois enganou Labão, saiu correndo também. Tudo porque ele tinha medo, ele não sabia o que ia ser. Ele não confiava em Deus. Ele tinha que fazer tudo do jeito dele, a modo dele, na maneira dele, na hora dele, porque ele não confiava em Deus. Aqui está diferente, aqui ele está confiado. Mas o crente não transformado, ele tem medo do passado. Sabe que ele estava com medo aqui de encontrar Esaú? Jacó tinha medo do encontro com Esaú, porque Jacó sabia do passado dele com o irmão dele. Ele sabia que tinha trapaceado ele 2 vezes. Ele tinha trocado a primogenitura dele por um prato de lentilhas, e ele tinha enganado o pai de receber a bênção que cabia a Esaú. Ele estava com medo não só do futuro, ele estava temendo o passado dele. E o crente não transformado tem medo do passado dele. Tem medo da vida antiga, tem medo das consequências, tem medo. Ao invés de entregar aquilo a Deus, colocar debaixo do sangue, não, eles têm medo do futuro, eles têm medo do passado, eles têm medo da disciplina de Deus. Eles só não têm medo de Deus das consequências, que eu acho isso incrível. Em vez de temer Deus, eles não temem Deus, e nem temem as consequências de tomar as coisas nas suas próprias mãos e fazer do seu jeito, do seu modo. Isso sempre traz consequências. Mas Jacó não, Jacó foi transformado, ele estava colocando o futuro e o passado tudo na mão de Deus, e ele agora foi na frente. O futuro, o que Esaú vai fazer comigo? Não interessa, Deus sabe. E o meu passado, ele vai querer me pegar pelo que eu fiz com ele. Está tudo na mão de Deus. E você confia e você faz. Isso é como se comporta um crente transformado. Pessoas que não confiam em Deus, que não têm essa coragem, elas sempre tomam a situação em suas próprias mãos e agem de acordo com a carne. Beber água do mar nunca resolve. Pelo contrário, você piora o seu problema. Quando você começa a agir na carne, você vai criar problema. Você tenta resolver o problema na carne, você vai piorar o problema. Você tentar consertar o conserto com a carne, você vai piorar mais ainda o problema. Você está aumentando o problema, nunca diminuindo. É uma bola de neve. Até que você para e volta e entrega a Deus. Entrega a Deus. Agora, quanto maior aquela bola de neve dos seus problemas, maior e mais difícil, mais caro vai ser o retorno. Entenda isso. Tá? Então a gente nunca perde por fazer logo o que deve fazer. Então, o crente transformado não, ele não é medroso, ele não é temeroso de encarar, seja lá qual for a situação que Deus nos envia. Por quê? Porque ele confia em Deus. Olhem comigo para o versículo 12 de Gênesis 33. Gênesis 33, e versículo 12 diz assim: E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Esse aqui falando, deixa eu só explicar um pouquinho aqui, a gente pegou o trem mesmo assim que andando. Aqui é Esaú falando, ele já foi adiante, encontrou com o irmão dele, ele não morreu, obviamente, e Esaú aqui falou para ele, ele chamou Jacó para ir para a casa dele. Ele falou: vamos para casa, tem uma fazenda, e a gente vai ter uma festa, vai ter um churrasco, vamos lá. Aí ele fala aqui, e disse, isso é Esaú: Caminhemos e andemos, e eu partirei diante de ti. Porém ele, Jacó, lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas e leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante do seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Isso aqui está nos dizendo que não só Jacó tinha uma sede por Deus, não só Jacó era corajoso, mas Jacó agora está demonstrando uma sabedoria que não estava lá antes. Ele tinha uma sabedoria que parece que
do nada, ele agora está tomando decisões sábias. E o princípio que ele aplicou aqui é um princípio muito importante. Dessa sabedoria aqui que ele está demonstrando, essa coragem recém-achada e essa sabedoria que vinha do alto. Isso aqui não é sabedoria terrena, é do alto. Há uma sabedoria que vem do alto e há uma sabedoria que não vem do alto. Entenda isso. Tá? Ser esperto é uma coisa. Tá? Não confunda sabedoria com esperteza. Jacó passou 20 anos não. Jacó passou sua vida inteira, até esse momento, sendo esperto. É diferente de ser sábio. Esperto. Afinal de contas, pastor, ele conseguiu a herança do irmão, ele conseguiu a primogenitura do irmão, ele conseguiu enrolar Labão, conseguiu um monte de gado. Ele foi o quê? Sábio? Não, ele foi esperto. O nome Jacó significa o usurpador, o trapaceador, o esperto. O nome Jacó quer dizer mais ou menos o esperto, aquele que é esperto. Aquele que quer fazer negócio com você, mas ele sai ganhando, você sai perdendo. É aquele que sempre dá o troco errado, é aquele que sempre leva vantagem, é aquele que sempre é pronta. Pois é, isso não é sabedoria, é esperteza. A Bíblia fala sobre isso. Lá em Tiago, se você quiser abrir suas Bíblias para Tiago, lá no outro lado da Bíblia, no Novo Testamento, Tiago capítulo 3, e versículo 5 fala assim: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, a sabedoria terrena, que não é do alto, é da terra, ela é o quê? Ela é terrena, animal e diabólica. E quem age dessa forma, age de forma terrena, ou seja, mundana, é desse mundo, terrena, de forma animal e diabólica. Diabólica. Ou seja, como o diabo. Isso é ser esperto. Esperteza é isso. É você tentar levar vantagem. O diabo é o quê? O enganador. A pessoa esperta quer enganar as pessoas. Vamos fazer uma troca? Você sempre vai perder nessa troca. Vamos fazer negócio? O esperto vai sempre querer levar vantagem. Não é uma coisa justa, benéfica para todo mundo. Não. Ele vai sair ganhando e você vai sair perdendo. Esse é o esperto. Isso que o diabo faz. O nome diabo quer dizer isso, é o enganador, o usurpador. Que engana o mundo. Tá? Então, existem duas sabedorias. Tiago 3, versículo 15, fala que a sabedoria que não vem do alto é terrena, animal, diabólica. Aí, se for para o versículo 17, aí fala da sabedoria correta. Mas, a sabedoria que do alto vem, não é esperteza, é a sabedoria do alto. A sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Continua. Depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdias, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. 8 características de uma sabedoria que vem do alto. Quando você vê alguém agindo de forma que não é impuro, em vez de paz, traz confusão. Moderada quer dizer ter controle, não é fora de controle. Tratável é uma coisa que você pode lidar, você pode tratar, sentar, conversar. Quando é intratável, não tem conversa, não tem jeito, é isso e acabou. Ela não é cheia de misericórdia, ou seja, ela não tem pena de ninguém. Não tem misericórdia de ninguém, não pensa em ninguém. Não se importa com o que aquilo está causando aos outros. Quando não tem bons frutos, quando é parcial, ou seja, é divisivo. E quando tem hipocrisia, não é sabedoria do alto, é esperteza. É esperteza. E aqui, Jacó estava demonstrando uma sabedoria que vinha do alto. Até aquele momento, ele demonstrava esperteza. Terrena, animal e diabólica. Esperteza. Agora, Jacó está agindo com sabedoria que se encaixa nisso daqui. E um crente transformado, ele não vai tratar, ele não vai agir com esperteza. Um crente transformado, ele vai tratar com sabedoria que vem do alto. Sabedoria que é pura e pacífica, moderada, que traz paz, é tratável, é cheia de misericórdias e bons frutos, não é imparcial e não é hipócrita. E aqui Jacó está fazendo isso. Veja aqui qual é a sabedoria de Jacó. Esaú queria que ele fosse para o rancho dele, fazer um churrascão lá com ele. Jacó falou o seguinte, ele falou, olha, veja bem, eu tenho animais, eu tenho crianças. Você está aí no seu
Camaro amarelo, novo, você pode ir 100 por hora. Eu não, eu estou aqui no meu Fusquinha. Estou cheio de criança, tem um monte de gado. Eu não posso acompanhar na mesma... Né? Então foi o seguinte, o senhor vai e eu vou seguindo atrás, de pouco em pouco, pensando na minha família. Diga uma coisa, se fosse você, um irmão que você não vê faz tempo, olha, eu tenho uma fazenda, lá tem cachoeira, tem riacho, tem piscina, matei 2 bois, 3 porcos, 4 cabras, vai ser a melhor festa, tudo. Vamos lá, opa! Você ia, você fala, não posso não, porque eu tenho família aqui, ó. Os piá tudo pequenininho, eu tenho meu gato, se eu for, eu vou morrer, porque tem que ir devagar. Fala isso, vá. Ele usou de sabedoria. Sabe, quando Deus tem um plano para a sua vida, para você completar, para você fazer aquilo, nunca você precisará fazer algo de errado. Ou seja, para fazer certo, você nunca precisa fazer o que é errado. Se você tem que fazer alguma coisa errada para fazer alguma coisa certa, é porque aquela coisa certa não é tão certa quanto você pensa. Nunca precisamos fazer algo errado para fazer alguma coisa certa. Se aquilo que estamos fazendo é certo, então tudo tem que ser certo. Se você tem que sair do caminho de Deus para chegar no destino de Deus, então esse destino não é de Deus. Porque Deus nunca vai chamar você para fazer alguma coisa errada. Deus nunca vai induzir você a fazer uma coisa errada. Ah, Deus me chamou para o ministério, então não tenho tempo para minha família, para minha esposa, não tenho tempo mais para essas coisas, porque agora o meu negócio é Deus. Não, nada disso. Ser um pai, um esposo, faz parte do plano de Deus. Sabe, eu já contei esse exemplo aqui, muitos anos atrás, encontrei uma certa irmã que disse que ela foi chamada de Deus para ir para Pernambuco, Recife, sei lá, para ser missionária, naquelas bandas. E que Deus a chamou a deixar o marido e os filhos ir sozinha. Eu falei, Deus não chamou você para isso. Não chamou, porque não interessa se ele mandou um e-mail, um Twitter, um Telegram, não interessa. Deus não mandou você fazer isso. Por quê? Porque Deus nunca vai induzir você a largar a sua família, as suas responsabilidades, o seu dever para fazer isso. Deus não vai querer que você largue seu esposo, largue seus filhos, suas responsabilidades para fazer o plano dele. Então não foi Deus. Agora, talvez outra coisa lhe chamou, mas não foi Deus. E aqui temos Jacó fazendo isso. Falou, olha, não, vá você, que eu preciso ficar aqui com minha família. Eu tenho as minhas responsabilidades. Quando ele falou que ele tinha gado e fala que o meu senhor sabe que os filhos, vacas de leite e ovelhas, sabe o que era aquilo? Era o trabalho dele, gente. Era o trabalho dele. Ele falou, eu tenho família e trabalho. Eu não posso sair para churrasco aí, quando alguém me chama. Eu tenho família. Eu tenho trabalho, sabe? Eu sou pastor de ovelhas, eu sou pastor de gado. Eu trabalho com isso, é meu trabalho. Eu não posso simplesmente sair correndo. Eu tenho crianças pequenas. Eu tenho 2 mulheres e 2 vices. Ele tinha suas responsabilidades, ele não foi. Demonstrando o quê? Grande sabedoria. Recente, algo recente. Por quê? Porque ele foi transformado. Deus quer, sabe o que é para nossas vidas? Equilíbrio. Equilíbrio. Muita gente fala assim, não, eu não vou para a igreja porque o importante é a família. Muito bem, aí você não vai para a igreja porque o importante é a família. Não estou entendendo a ligação. Você nunca precisa sacrificar sua família para fazer as coisas de Deus. Sabe? Você pode fazer tudo, você não precisa sacrificar o seu trabalho, a não ser que o seu trabalho é algo de errado. Certo? Algo de errado. Por exemplo, eu não recomendo ninguém aceitar emprego num bar. Eu não aconselho. Ah, pastor, mas você não entende? Eu tenho uma família, eu preciso suprir, eu preciso... Peça a Deus, ele pode dar outro emprego. Quem sabe esse emprego é uma tentação? É uma provação. Você quer trabalhar de noite, longe da família, no meio de um monte de gente bêbada, onde acontece todo tipo de coisa torpe ali, música ruim, conversas ruins, povo bêbado ali, está no mínimo rolando adultério, rolando
E você lá. Ah, pastor, mas o importante é suprir... Uma coisa, quem você acha que supre você? É Deus. Sabe, já contei esse exemplo aqui. Quando eu trabalhava em Londres, eu trabalhava de segunda a sexta, e alguém lá na empresa cismou de criar um trabalho sábado e domingo. Só que é o seguinte, quem trabalhava sábado e domingo ganhava mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Ou seja, se você trabalhasse sábado e domingo, só trabalhando sábado e domingo, você mais que dobrava o seu salário. Veja só. Você trabalhando 8 dias a mais, você dobrava o seu salário. Aqueles 8 dias, 4 final de semana, você ia ganhar mais do que você trabalhava nos outros 20 dias. Você tem uma ideia. Eu fui colocado na escala, porque só tinha eu e mais 2 que podia fazer aquela tarefa. Sábado, eu trabalhava na igreja, eu trabalhava em visitação, na igreja tinha um ônibus que cedia a mim, eu saía visitando as pessoas, juntando, e no domingo eu pegava todo mundo para a igreja, levava de volta, e estava no meu dia de evangelizar e trabalhar para o Senhor. Domingo, era culto de manhã, escola dominical de manhã, culto à noite, e domingo à tarde, a irmã Simone, com as meninas, a gente organizava uma evangelização. O povo ia lá para casa, a gente almoçava, aí entrava tudo no ônibus, que a gente ficava com a gente, evangelizar, e depois ia para a igreja de noite. Ou seja, meu domingo estava tomado, metade do meu sábado também, e era o tempo que eu ficava com minha família. Eu não aceitei esse emprego, essa oportunidade. Veja bem, eu precisava, não era, alguém tinha que fazer. Só que, como era muito dinheiro, eu não tinha nenhum problema em passar as minhas escalas para os outros 2. Eles adoravam. Eles adoravam. Por quê? E eu ganhava um monte de dinheiro. Sabe que Deus me honrou por isso? Sabe? Eu não sei exatamente onde nem como, mas eu sei que Deus me honrou por isso. Eu podia ter falado, sinto muito, mas é uma obrigação do trabalho, e não sei o quê. Teve uma vez que eu tive que fazer. Porque parece que um casou, o outro estava de férias, só tinha eu. Aquele um mês eu fiz. Eu fiz. Não tive escolha. Eu fiz. Aquele um mês eu fiz que eu não tive escolha. Eu adorei o final do mês, foi ótimo. Mas sabe uma coisa? Foi só aquela, porque não tinha como. Geralmente as pessoas que tomavam com o maior prazer da minha mão aquilo, estava um de mel, o outro viajou, estava de férias, eu não lembro, mas não tinha com quem dar. Aquele mês eu fiz. Mas sabe uma coisa? Deus honra. Deus honra. Então, se você está, eu tenho que pegar esse emprego porque é único. Confie em Deus. Confie em Deus. Não vai pegar a primeira coisa que aparece, se for uma coisa errada, se for uma coisa que não vem de Deus. Mas aqui Jacó demonstrou uma grande sabedoria e ele priorizou a sua família, priorizou a sua responsabilidade maior. Ele agiu com sabedoria. Olha, sabedoria que vem do alto, não esperteza. Sabedoria que vem do alto, sempre nos leva para um lugar bom. Esperteza sempre nos leva para um lugar ruim. Recentemente, aqui no Brasil, estamos vendo um monte de gente que agiu de forma esperta, está tudo preso, está tudo com pedido de prisão, está todo mundo com habeas corpus, está todo mundo... Quem não foi preso ainda está tremendo nas bases, porque a qualquer momento a casa vai cair. Sabe o que é isso? Durante anos agiram com o quê? Sabedoria? Não, agiram com esperteza. No começo é tudo, é iate, é jatinho, é festa. Mas chega uma hora que você vai chegar num lugar ruim. Sabe, tem muita gente, não vou dizer muita, mas tem várias pessoas no Brasil hoje que estão com dificuldade de dormir à noite, eu imagino. Muita gente está com medo daquele, vai ver se é o japonês. Tem muita gente que não está num lugar muito bom. Sabe o que é isso? É o resultado da esperteza. Esperteza nunca leva ninguém a um lugar bom. Nunca. Sabedoria do alto sempre te leva para um lugar bom e um lugar agradável. Resumindo, 3 ingredientes básicos para a gente conhecer a vontade de Deus para a gente. Nós vimos aqui nesse Jacó transformado. É a sede. É uma sede de Deus. Número 2, essa coragem.
essa ousadia, essa coragem e sabedoria. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, ele traça um elo entre transformação e conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa transformação, ela começa com uma sede, você buscar a Deus. Essa coragem e essa sabedoria aplicada. E sem esses ingredientes, nunca chegaremos àquela boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vamos orar. Pai amado, Deus querido,